Quando um homem vai para o campo de batalha, esperamos uma coisa dele: ganhar ou perder. Se porventura ele vencer, ele será recompensado, mas se perder, não terá recompensa. O mesmo se aplica à sua vida como cristão. Quando você entra em batalhas com as forças das trevas, você tem que vencer. Senão o diabo zombará e o atacará ainda mais se você perder. No entanto, com Deus ao seu lado, sua vitória é certa. Hoje, seus longos anos de aflição e derrota acabaram. Ele vai transformar cada batalha de sua vida em bênçãos. Hoje, você está prestes a descobrir o poderoso poder de Deus que envergonha o inimigo, assim como fez com Golias, e como isso pode mudar sua situação. No final do vídeo, faremos uma oração que vai acelerar sua manifestação em sua vida e fortalecer seu relacionamento com o Pai. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever neste canal. Ao longo das Escrituras, descobrimos que todo homem e mulher passou por sua parcela justa de provações na vida. Mesmo os reis enfrentaram batalhas físicas. Para alguns, foi uma luta emocional, como a viúva de Zarapá, que enfrentou dificuldades financeiras em um momento de sua vida. Jesus também não foi poupado. Se você prestar atenção a isso, entenderá que para cada um deles, superar essas dificuldades exigiu determinação, fé e confiança em um poder superior. Momentos em que Deus teve que intervir na história da derrota. A história de Davi contra Golias é um exemplo muito claro. A existência de Golias era um terror para o povo de Deus e ninguém ousava desafiá-lo. Suas meras ameaças lançavam todo o exército de Israel em pânico e noites sem sono. Mas quando Deus decidiu proteger seu servo Davi, Davi se tornou corajoso o suficiente para desafiá-lo porque tinha certeza de que Deus o estava apoiando. No livro de 1 Samuel 17, 45-47, Davi diz: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você profanou neste dia. O Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o ferirei e cortarei a sua cabeça. Neste dia mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e o mundo inteiro saberá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos." Amado, você pode declarar corajosamente isso ao seu inimigo agora, onde quer que esteja. Visualize as montanhas e os gigantes que o têm incomodado. Veja o processo judicial que tem lhe dado noites sem dormir e declare em voz alta e clara: "Neste dia, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo eu o vencerei, pois a batalha pertence ao Senhor, e Ele transformará tudo isso em bênçãos para mim." Amém? Você não apenas proferiu uma declaração impotente, mas uma declaração poderosa apoiada pelo poder de Deus. Então acredite. Lembre-se, com Deus nada é impossível. Num piscar de olhos, o Senhor derrotou o terror que perturbava os filhos de Israel por anos. Amado, Deus transformará hoje cada situação perturbadora em sua vida em bênçãos, se você apenas acreditar e se apegar a Ele. Lembre-se de que um gigante não é apenas um ser humano alto comum, pois a Bíblia descreve vividamente quão gigantesco Golias era. Isso significa que algumas situações podem ser comparadas ao Monte Everest na vida dos filhos de Deus. Quando essas batalhas surgem, às vezes podem ser como uma doença que desafia todo o tratamento médico, como no caso da mulher com fluxo de sangue. No entanto, um único encontro com Jesus pôs fim a uma aflição de 12 anos em sua vida. Hoje não importa com o que o diabo tem afligido você. Não importa por quanto tempo você tem lutado contra o desemprego, atraso no casamento e opressão. Hoje, Deus está pondo fim a eles em nome de Jesus. Você deseja experimentar o que um encontro com Deus pode fazer em sua vida? Bem, você deve examinar-se cuidadosamente para ter certeza de que sua vida está alinhada com os princípios e diretrizes de Deus. Não se deixe enganar por aqueles que dizem que você pode viver uma vida bem-sucedida e sensata sem Deus. Eles estão apenas tentando desviá-lo. Sua salvação é importante, porque certas bênçãos são acessíveis apenas àqueles que estão em retidão com Deus.
No momento em que você faz as pazes, Deus o acolhe na família. No entanto, não para por aí. Existem outras dicas muito importantes que você precisa seguir para ativar plenamente essas bênçãos. Primeiro, você deve ser fervoroso em suas orações. A oração é uma ferramenta muito importante que transforma situações impossíveis para aqueles que a utilizam adequadamente. Claro, você sabe que essas batalhas certamente virão, você não pode escapar delas. Mas você pode lutar e vencer na maioria das vezes. As batalhas da vida são mais espirituais do que físicas. Sim, elas podem se manifestar fisicamente, mas têm origem em um plano espiritual. Efésios 6:12 diz: "Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Deixe a oração ser sua conversa diária com Deus. Busque a ajuda dele por meio da oração. Reconheça a incapacidade de lutar por conta própria e deixe-o ver que você está indefeso sem ele. O diabo sabe que a oração é uma arma muito poderosa para derrotá-lo. Então, ele fará de tudo para impedir que você ore como deveria. Quanto menos você ora, mais forte o diabo se torna contra você. Nunca esqueça que você serve a um Deus das possibilidades. Tudo o que você precisa fazer é pedir a Ele para transformar as situações negativas ao seu redor em positivas. No momento em que você deixar de orar, estará limitando a si mesmo. Sem dúvida, Deus conhece todas as suas necessidades, mas Ele ainda diz que você deve pedir. Isso é tão difícil de fazer? Tudo o que é necessário de você é manter sua linha de comunicação com Deus sempre ativa. Imagine que você está esperando uma ligação de alguém que precisa transmitir algo a você. Em vez de garantir que seu telefone esteja totalmente carregado e com boa cobertura de rede, você ignora esse pequeno detalhe e percebe que seu dispositivo está sem bateria quando acontece a ligação. O que você acha que acontecerá? Isso é exatamente o que acontece quando sua comunicação com Deus é interrompida. Daniel sabia o quão importante a oração era para sua vida, e é por isso que não importa o quanto as pessoas tentassem impedi-lo de orar, ele nunca cedeu. Quando sua carne está fraca, ore ainda mais. Embora não haja um momento perfeito para a oração, sempre que você estiver livre para orar, seja de manhã, tarde, noite ou madrugada, deixe as palavras de suas orações fluírem. Você não precisa dar espaço a Deus para respirar. Ele não está reclamando. Você não está pressionando Deus. Ele adora se comunicar com seus filhos e nunca se cansará disso. Orar sempre sem ver resultados pode ser cansativo às vezes, mas você verá a manifestação se não desistir. Lembre-o das promessas que ele fez em relação à sua vida. Sem dúvida, Deus não mente. Essas bênçãos virão mais rápido do que você espera. Em segundo lugar, você precisa mostrar humildade. Apenas um coração humilde pode reconhecer sua vulnerabilidade e permitir que Deus assuma o controle. Um coração orgulhoso sempre quer provar que pode ter sucesso, mesmo sem o apoio de Deus. Deus nunca pode trabalhar com uma pessoa assim. Se você realmente deseja que Deus o ajude, deve estar disposto a dar um passo atrás e permitir que Deus assuma o controle. Está tudo bem não saber o que fazer em certas situações, porém ter alternativas fora de Deus, de onde buscar ajuda, é um erro. Se você não sabe o que fazer, Deus sabe, até que você permita que Ele mostre seu poder. Você precisa ser humilde o suficiente para convidar Deus para os assuntos de sua vida, não importa quão pequenos possam parecer. Remova o orgulho de sua vida e veja Deus transformar todas as suas batalhas em bênçãos. Em seguida, tenha uma fé firme e esperança em Deus. Fé significa acreditar que o que você pede já se concretizou, mesmo quando você não viu a manifestação. Além disso, a fé também implica saber que Deus pode fazer por você aquilo que você pede a Ele. Isso é outra coisa fundamental a fazer para que suas bênçãos se manifestem. O rei Josafá tinha um exército muito poderoso, treinado e habilidoso para todas as batalhas, o que deveria ser suficiente para garantir a vitória. No entanto, ele olhou para Deus,
apesar das habilidades de seu exército. Ele sabia que precisava de Deus para garantir a vitória. Ele tomou uma decisão crucial. Jeosafá convocou o povo de Judá para se reunir em Jerusalém e buscar a orientação de Deus por meio da oração e do jejum. Ele dirigiu uma oração fervorosa a Deus, reconhecendo a dependência de seu povo e de si mesmo do auxílio divino. Jeosafá afirmou a confiança em Deus e lembrou as promessas que Deus havia feito a seu povo no passado. Amado, quando você coloca sua confiança em Deus, garante a vitória. Julgando pela história de Davi, você pode ver que a confiança de Davi em Deus foi a força motriz por trás de sua vitória contra Golias. Isso o encorajou a enfrentar o que os outros fugiam. Ele se lembrou de como Deus o ajudou a lutar contra o leão e o urso que atacaram suas ovelhas. Ele sabia que se Deus pode fazer isso antes, ele certamente o ajudaria novamente. Outro exemplo é José. A jornada de José para alcançar o propósito que Deus havia projetado para ele não foi tranquila. Seus irmãos o odiavam tanto que o venderam para estranhos, sem se importar se ele seria morto ou mantido vivo. No entanto, a fé de José em Deus era inabalável. Mesmo quando foi enviado para a prisão por um pecado que não cometeu, ele nunca culpou Deus pelas desventuras. Em vez disso, ele fixou os olhos em Deus, esperando ver como ele transformaria suas lutas em bênçãos. Agora ouça, você pode não saber isso, mas ouça hoje. O Deus que você lê sobre no Antigo e Novo Testamento não mudou, nem sua sabedoria e poder se deterioraram. Ele ainda é Deus e sempre será Deus. Nenhuma razão é suficiente para você perder sua fé e confiança em Deus. Mesmo na sua infidelidade, ele permanece fiel e garante que as coisas funcionem para o seu bem. Ouça, Deus está prestes a transformar suas batalhas em bênçãos. Você não tem escolha a não ser acreditar nisso e manter sua esperança viva a todo momento. Além disso, você precisa abraçar um estilo de vida de louvor, adoração e gratidão a Deus. Em algum momento, você deve ter ouvido que a gratidão é uma aplicação para receber mais. Aprenda a louvar e agradecer a Deus antecipadamente, antes da manifestação de suas bênçãos. Querido amigo, essas batalhas são apenas por uma temporada. Elas não durarão para sempre. No entanto, sua atitude em relação a elas determinará o quão rápido você obterá resultados. Quando Josué estava liderando os filhos de Israel para conquistar a terra prometida, eles não levaram armas para ajudá-los a derrubar as muralhas de Jericó. Tudo o que fizeram foi louvar a Deus, e o resto se tornou história. O rei Jeosafá também compreendia o poder do louvor e adoração a Deus. Sua instrução para o povo de Judá foi louvar e adorar a Deus no campo de batalha. Adorar em vez de lutar pode ter parecido tolo para muitos. No entanto, ele sabia e entendia que a batalha pertencia a Deus. Então, mesmo que lutassem e Deus não quisesse que vencessem, seriam derrotados. Portanto, ele decidiu louvar e adorar em vez de lutar. Ao fazer isso, as hostes do céu travaram guerra contra seus oponentes e Deus preparou uma emboscada contra o povo de Amon, Moabe e o Monte Seir. Quando você louva, há grande confusão no reino das trevas e Deus se ergue em seu trono por sua causa. Querido, aprenda a louvar e adorar a Deus antecipadamente, em vez de esperar até ver resultados. Deus habita nos louvores de seu povo. Em seguida, você deve ser obediente às instruções de Deus. A obediência requer que você faça tudo o que o Senhor pede de você, incluindo o que não é conveniente para você. Talvez você não saiba que a obediência a Deus baseada na conveniência não é uma obediência total. Se Deus instrui especificamente você a abandonar tudo e segui-lo para pôr fim à tragédia em sua vida, deixar algumas coisas e segurar outras não trará o resultado esperado. Lembre-se de que 99% de obediência não é obediência de todo. Outra coisa muito importante é não desistir de Deus. Um compositor diz: Deus é capaz de fazer tudo o que Ele diz que fará. Ele cumprirá todas as promessas a você. Então não desista de Deus, porque Ele não desistirá de você. Ele é capaz. Que garantia! Aquele que vai ajudar em momentos de necessidade. Quando todas as portas parecerem fechadas,
Olhe para aquele que o criou e continue fixando seu olhar nele em todas as situações. Deixe-me lembrar você do servo de Deus, Jó. Ele tinha 1000 razões para desistir de Deus e culpá-lo por suas desgraças. Pense nisso. Ao olhar para a vida de Jó, com base na confiança de Deus em exaltá-lo diante do diabo, ficou óbvio que seus caminhos eram irrepreensíveis. Então, por que Jó não lamentou e questionou Deus por permitir que o mal o atingisse? Estranho, não é? Bem, esse era um homem que amava a Deus. A situação infeliz que o atingiu não foi motivo suficiente para que ele largasse a mão de Deus. Jó 2:9 e 10. Diz que sua esposa lhe disse: "Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra." Ele respondeu: "Você está falando como uma mulher tola. Aceitaríamos o bem de Deus e não o mal?" Em tudo isso, Jó não pecou em suas palavras. Sua situação pode não ser tão ruim quanto a de Jó, mas, em vez de agir como Jó, você escolhe ouvir as palavras desanimadoras que as pessoas dizem. Sua situação pode ser frustrante e desesperadora, mas não se esqueça de que Deus a transformará, desde que você se mantenha firme. Mesmo que você esteja passando por uma temporada pior do que a de Jó, lembre-se de que nenhuma situação é muito difícil para Deus lidar. No entanto, se você desistir antes da manifestação das bênçãos, não será participante delas. Querido Filho de Deus, faça declarações positivas diárias sobre sua vida e as circunstâncias ao seu redor. Todos os dias, ao acordar, diga a si mesmo que o que o inimigo planejou para o mal, Deus transformou para o seu bem. Não importa se tudo o que você vê é negatividade, mantenha sempre uma atitude positiva e fale até que se torne realidade em sua vida. Sabe por quê? Porque se Deus diz algo, Ele certamente o cumprirá. Por fim, seja intencional em seu serviço a Deus, além do serviço, porque Deus ama sua intencionalidade. Ele quer saber que seu serviço a Ele vem de um lugar de amor e um coração puro. Quando Deus percebe que seu serviço a Ele não é apenas por causa dos benefícios que você pode receber, mas porque você genuinamente deseja agradá-lo, Ele se moverá mais rapidamente para o seu maior bem. Os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam determinados a permanecer fiéis a Deus, mesmo que Ele não os resgatasse da fornalha ardente, como pode ser visto no livro de Daniel 3:18 diz: "Mas, se Ele não nos livrar disso, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor mandou erguer." Ame a Deus genuinamente com todo o seu coração. Vamos orar. Meu Pai e meu Deus, o Criador do Universo, o doador e sustentador da minha vida, eu te adoro porque és Deus, poderoso Redentor. Agradeço-te por todas as batalhas que você travou por mim no passado, aquelas que você está travando e aquelas que você está transformando em bênçãos em minha vida. Seja exaltado acima de tudo para todo o sempre. Eu abençoo o teu nome porque diariamente me dás motivos para sorrir. Mesmo na minha infidelidade, tens permanecido fiel. Eu exalto o teu nome acima de todo outro nome. Pai, venho diante do teu trono de misericórdia para buscar o teu perdão pelos meus pecados. Reconheço, Senhor, que pequei contra ti em meus pensamentos, palavras e ações, e peço que olhes para mim com misericórdia e me considere digno de ser participante da tua herança. Agradeço porque sei que me perdoaste. Peço, neste dia, que toques o meu coração e acalmes todo o espírito de medo e ansiedade em relação às batalhas da minha vida. Ajuda-me a enxergar que sem ti, Senhor, nada sou. Abro o meu coração à tua orientação. Guia os meus caminhos e leva-me pelo caminho certo nesta temporada desagradável da minha vida. Preciso de ti agora mais do que nunca, Pai. Por favor, dá-me a graça de ver o bem em cada situação ruim. Fortaleça minha fé em ti, pois tu és o meu alicerce e força. Tu prometeste dar-me vitória sobre cada batalha e transformar todas as minhas batalhas em bênçãos inimagináveis, ó Senhor. Eu creio que contigo nada é impossível. Por favor, intervém em toda a desesperança que me cerca e traz algo significativo dela. Não feches teus ouvidos às minhas petições,
pois disseste em tuas palavras que eu deveria clamar a ti e tu me responderias. Pai, ouve o clamor do meu coração e responde-me neste dia. Ajuda-me a fixar meu olhar continuamente em ti. Oro para que todas as formas de desânimo que o diabo lança sobre mim se transformem em encorajamento pelo auxílio do Espírito Santo. Bendito Redentor, só tu és meu Deus, e somente em ti encontro refúgio. Teu nome, de fato, é uma torre forte, e ao correr para ela hoje, serei salvo com a ajuda do Espírito Santo. Eu vejo e recebo as minhas bênçãos pela fé. O que quer que possa impedir a manifestação das bênçãos ordenadas por Deus, Pai, por favor, afasta-o. Eu decreto e declaro em nome de Jesus que, porque sou de Deus, nunca serei derrotado. Obrigado, Senhor gracioso, porque sei que essas batalhas não existem mais, e ouço o som de um vento impetuoso que desce com as minhas bênçãos. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Antes de ir, por favor, curta este vídeo, compartilhe. Deus o abençoe.